Estamos caminhando aí para pertinho do final desses vídeos e eu sinceramente espero que você esteja sendo muito edificado com esse conteúdo aqui. Hoje eu ainda estou falando sobre legados da Reforma Protestante e eu quero trazer hoje aqui um legado que é muito especial, é o da piedade pessoal, é o da busca ao Senhor, é o desejo de encontrar uma maneira de vida que agrade a Deus. Os reformados, eles sempre desejavam mudar a vida quando a Bíblia mostrava que cada um deles estava errado. Olha, se cada um tivesse fazendo algo errado e a Bíblia avisasse sobre aquele erro, eles gostariam, eles sempre estavam dispostos de deixar para trás aquele tipo de erro. Jonathan Edwards, de quem vamos falar daqui a poucos dias, ele fala algo sobre o pecado muito interessante. Ele mostrava que esse pecado que o ser humano pratica, ele é de uma proporção hedionda. E o pecado, ele é tão hediondo pelo fato de desonrar a Deus. Ou seja, quanto maior a dignidade de quem é desonrado, mais hediondo é o delito. Por isso o pecado é tão hediondo, não é? É tão detestável. Eu me lembro do puritano Thomas Watson dizer que o pecado, se ele não for amargo, Cristo nunca será doce. Isso tem a ver com a piedade cristã reformada. Eles não eram legalistas, não, absolutamente. O que eles desejavam de fato era obedecer a Deus, chegar diante de Deus com o coração contrito, quebrantado, pedindo perdão pelos erros, pelas falhas, mergulhar na palavra de Deus. Eles entendiam a palavra de Deus como a biblioteca do Espírito Santo. Olha só, os pais ensinavam seus filhos a lerem a palavra de Deus, não é? Eles ensinavam e alfabetizavam seus filhos não só para que pudessem ler gramaticalmente, mas que eles fossem alfabetizados em uma espécie de idioma bíblico, não é? Uma espécie de verbete. E eles também eram um povo de muita oração. Os reformados cultivavam a oração particular em todo o tempo, mas também na vida coletiva da igreja, eles amavam fazer orações em grupos, não é? A igreja se reunia para orar. E eu me lembro, falando sobre oração, que um grupo de ministros estava reunido, isso conta-se uma história, né, para discutir o que significava orar sem cessar, né? E o pastor perguntou a uma jovem que trabalhava ali na igreja, estava ali imediatamente, o que significa para você orar sem cessar? E ela disse, olha, para mim é mais ou menos assim, quando eu acordei, eu me vesti e pedi ao Senhor, naquele momento, que me vestisse com a justiça de Cristo. Agora eu estou aqui tirando a poeira dos móveis da igreja, enquanto isso eu estou orando para que o Senhor tire a poeira da minha alma. Quando eu coloquei a comida para vocês, essa bebida aqui, eu orei para que a minha alma fosse recebendo a comida e a bebida da vida eterna, que é Cristo. Ora, é esse tipo de espiritualidade, esse tipo de piedade que está envolta à realidade da Reforma Protestante quanto à vida cristã. É uma vida recorrente de oração, não é? Isso tem relação com ser orientado pelo Espírito Santo de Deus em todo o tempo. Os puritanos, na sua piedade, eles eram mestres na arte de meditar. Eles sabiam, gente, que um sermão não era apenas para ser ouvido, mas precisava ser objeto de meditação durante uma semana inteira. E os reformados, eles diziam que um sermão, quando ele é bem ruminado, ele serve mais do que 1000 sermões que fossem engolidos de qualquer maneira. E nisso tem a profunda relação da piedade cristã com a piedade reformada. Eu me lembro também, na questão da piedade, sobre os sofrimentos, as provações. Os reformados,
eles tinham uma característica muito profunda, sobretudo por conta das perseguições do seu tempo, uma resiliência, uma perseverança cristã diante das provações. Quando os puritanos passavam para o Réveillon, hoje nós chamamos de Réveillon, né? O 1º de janeiro, eles diziam, olha, abençoado ano novo para você. O que eles queriam dizer com isso? Qualquer provação que você venha passar, haja submissão espiritual do Senhor soberano. Veja, esse era o tipo de piedade cristã, e esse é o tipo de piedade que nós recebemos como legado reformado. Um puritano chamado Ebenezer Skinner, trazendo para o nosso português, né? Foi um homem que sofreu por demais, mas nos ensina de fato a viver uma vida de piedade. Ebenezer enterrou a sua primeira esposa quando ela tinha 39 anos, a segunda 3 anos depois, que ele tinha ficado viúvo. Ele enterrou 6 de seus 15 filhos. E você percebe, ele percebe esse homem dizendo para Deus o quanto Deus era precioso para ele. Ele sempre dizia, eu posso adorar a soberana graça de Deus, pois a minha alma é refrescada por uma nova visão de excelência por causa do seu nome. E ele chamava Deus, ele chamava o seu Senhor de Emanuel, Deus conosco. É só olharmos para John Bunyan, que esteve preso por 12 anos, mas se somar todo o tempo de suas prisões, e ele certa vez disse o seguinte, o povo de Deus são como os sinos, quanto mais são batidos, mais belos são os sons. Bom, estamos aqui viajando um pouquinho sobre esse legado da Reforma Protestante, que é a piedade cristã. E o meu desejo é que esses breves relatos, esse voo panorâmico, muito rápido, possa servir para você como algo que vai afetar diretamente a sua vida, de maneiras que você possa dizer, eu também desejo ser um piedoso homem de Deus, e você possa dizer, eu quero ser uma piedosa mulher de Deus. Deus abençoe, até o próximo vídeo.